Fala galera do canal, aqui é o professor Wesley, falando com vocês sobre a diversidade e dinâmica da população mundial e local, beleza? Assunto do oitavo ano, sétima apostila. Então vamos lá galera, seguinte, nós vamos tratar de alguns assuntos importantes aí nessa apostila e o professor vai dar uma breve explicada sobre como vai funcionar essa apostila, beleza? Para vocês entrarem fazendo atividade com facilidade. Então tá aqui, ó, objetos do conhecimento e habilidades. São assuntos são coisas que vocês vão desenvolver dentro do conteúdo. Vocês vão perceber que isso aqui está existindo lá, ó. Então nós vamos aprender a fazer algumas análises, analisar aspectos representativos da dinâmica demográfica, ou seja, nós vamos observar como que as pessoas se mudam, quais são os motivos que fazem elas irem de um lugar para o outro e tudo mais. Então vamos lá para o conteúdo para a gente não perder tempo. Beleza? Até aqui, ó, página 62 e 70, no livro Araribá, vocês também encontram esse conteúdo, tá? Caso vocês tenham o livro aí. Seguinte, a diversidade étnica e cultural. Pessoal, diversidade étnica, quando a gente fala de diversidade étnica, estamos falando de diferenças de cores e raças, né? E também falamos aqui diversidade cultural, que são tipos de culturas diferentes que existem em cada lugar do país, do planeta também, tá? O nosso planeta é composto por vários continentes. E dentro desses continentes existem ainda várias culturas, tá? Que não se limitam a territórios de países, tá bom? Então isso é uma coisa muito importante vocês aprenderem, porque uma identidade cultural, ela não se constrói exatamente dentro de um país, entendeu? E nem dentro de um município, ela se constrói dentro de um meio único. Então a construção aí desses territórios ela é única porque a cultura ela se integra por si só conforme a etnia e o grupo religioso às vezes ou o grupo cultural reside, entendeu? Como uma tribo indígena que tem seus hábitos e tudo mais. Vamos lá, planisférios com grandes áreas geoculturais. Então temos aí, ó, América Central, América do Norte e América Latina. América Central, que é essa parte laranja aí, onde está acima da América Latina, ela se identifica com a América do Sul, ou seja, temos culturas semelhantes, tá? Quando falamos de áreas geoculturais, falamos de geo é terra, tá? Culturais, então é cultura, se refere à cultura. Então, geo é terra e culturas é cultura mesmo, né? São hábitos de sociedades. Então, hábitos e costumes nas sociedades. Então, geoculturas, falamos de culturas que existem em áreas ou territórios, terras, né? Adequada a grupos de pessoas. Seguinte, pessoal, temos aí ó, vários tipos de áreas geoculturais importantes aí no processo de separação dessas áreas no Brasil, no mundo, né? Vamos lá, então é o seguinte, continuando aqui, tem uma perguntinha aqui para vocês, ó. Identifique quais são as grandes áreas geoculturais da imagem e as descreva abaixo. Vocês vão ler, vão encontrar essas que a gente até falou algumas aqui já, ó, América do Norte, América Latina e tal, e vão continuar escrevendo as outras até que conclua todas aqui. E isso é um jeito para vocês memorizarem. É importante e ainda ganha nota facinho assim, tá? É o seguinte, esse texto aqui, ó, leia o texto a seguir. Na ciência geográfica, o conceito de região está ligado à ideia de diferenciação de áreas. Ou seja, para regionalizar, a gente precisa de entender uma coisa muito, 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 muito importante que o professor vai explicar agora para vocês. Olha que top! Presta bem atenção. Uma parte sem um todo não é um todo. E um todo sem uma parte não é um todo. Eu vou explicar de um jeito melhor. Pensa comigo aqui, sem observar a imagem, presta atenção no texto. Presta atenção. Se você cortar uma parte de um bolo, uma fatia, o bolo está inteiro?
Você vai perceber que ele não está inteiro. E a parte da fatia que você cortou, ela é um bolo inteiro? Também não é. Então, uma parte do bolo não é um bolo inteiro e um bolo quase inteiro, faltando uma parte, também não é um bolo inteiro, beleza? Então, para regionalizar, a gente precisa de compreender que a gente precisa de dividir por característica. Mas essas características têm que ser únicas. Por exemplo, vou dizer aqui para vocês, olha, Cacoal tem uma região, é uma região com grande influência de povos descendentes de alemães. Aí, por exemplo, eu falo, olha, as linhas 21 e linhas 14 tem grande quantidade de alemães, né? Pessoas, né, descendentes de alemães. Eu caracterizei aquela região, falei entre uma linha e outra tem. Então, naquela região tem. Eu dei uma localização e disse o que tem nela. Do mesmo modo, isso também ocorre por outras funções, por outras características. Por exemplo, pode ser usados critérios naturais entre uma montanha e outra, depois do rio, entendeu? Ou depois que você começar a encontrar árvores grandes, por exemplo, eu falo para alguém, olha, depois que você passar o rio Machado, indo para Rolim de Moura, quando você vê as árvores ficarem menores, as árvores nativas menores, você vai perceber que você já está entrando em uma floresta de transição. Eu já dei uma característica de uma região. Aí eu vou falar assim, nessa floresta de transição, a partir dali você vai encontrar terras provavelmente do município de Pimenta Bueno. Deu uma característica, entendeu? Isso pode ser utilizado, por exemplo, vegetação, clima, relevo, hidrografia, fauna, entendeu? Então tudo isso é importante vocês observarem. E tudo isso vai fazer a gente aprender a separar aí as regiões. E temos outros fatores importantes, que é o que a gente veio para tratar hoje, né? Que são as divisões socioculturais, entendeu? Então as divisões socioculturais, que é o assunto mais importante do dia de hoje, quando a gente está falando de regionalização, né? A gente vai diferenciar isso por questões culturais, por grupos étnicos e grupos culturais, que são grupos de pessoas com características físicas semelhantes e também religiosas, também culturais, beleza? Então isso vai ser importante para a gente conseguir compreender aí essa formação dos territórios, tá? Então vamos continuar, vocês vão ler todo esse conteúdo, vão responder essas perguntas que estão intercaladas aí dentro do conteúdo. Ou, por exemplo, o mundo pode ser dividido de quais formas segundo o texto? A gente acabou de falar sobre as formas, né, que podem ser divididas. Vocês vão observar elas com muita atenção, que estava escrito ali em cima agorinha, e vão responder bem respondidinho, com capricho, com a letra legível, beleza? Vamos continuar aqui, ó. Mundo dividido por poder econômico. Pessoal, é o seguinte, isso aqui é complexo, tá? É complexo porque é muito normal, ó, tá vendo? Eu vou deixar aqui na última linha para vocês verem aqui, ó. Leiam comigo aqui, ó. Muitos chamam essa divisão de regionalização norte e sul. Qual é essa regionalização? Vamos subir o texto então? Ó, tem aqui, ó. Tentem entender comigo nesse primeiro parágrafo aqui depois do início do texto. Ó, a regionalização socioeconômica do espaço mundial pois, uma forma de realizar uma divisão entre diferentes países, com base no nível de desenvolvimento no âmbito do capitalismo contemporâneo. Basicamente, trata-se de atualização da chamada teoria dos mundos, ou seja, que regionaliza o planeta com base em países de primeiro mundo, países capitalistas e desenvolvidos, tá? Não basta ser capitalista, tem que ser desenvolvido. E segundo mundo, de economia planificada ou socialistas, ou seja, países que a economia é toda planificada, plano, todo mundo é igual, entendeu? Ou seja, países mais pobres, né? E terceiro mundo, né? Países subdesenvolvidos, países que estão abaixo do desenvolvimento padrão, né? Calculado aí. Então, vocês vão compreender essas diferenças aqui, né? Através dessa imagem, ó.
Epa, voltou lá em cima. Vamos seguir lá para o conteúdo de novo. Desculpa, pessoal. É o seguinte. Vamos lá. Regionalização socioeconômica, igual tá aí, ó, para vocês observarem. Deixa eu ampliar aqui de novo. E voltou de novo. Desculpa, pessoal. Tô tentando adequar o vídeo, a imagem aqui para ver melhor, né? Tá aí, ó, o mapa que a gente tá falando, ó. Então essa parte laranja, eles consideram países do norte, ou seja, os países ricos, países capitalistas. E abaixo consideram os países sul, né? Países sul, que são os países pobres. Aí você olha para um cantinho lá e vê a Oceania, não, aliás, vê o país, a Austrália ali, e pensa assim: como que a Austrália e o Japão são países que pertencem ao norte rico se eles estão no sul? Qual que é a lógica disso? Vou explicar para vocês. Porque essa divisão, ela não é a divisão por lógica de coordenada geográfica, ela é uma divisão ilógica, ela é uma divisão econômica, entendeu? Então essa é a diferença, tá? Prestem muita atenção e procurem entender. Aqui também nós vamos ver alguns assuntos relacionados a alguns blocos econômicos. Blocos econômicos, pessoal, não é aqueles blocos de cimento não, tá? Bloco econômico é um grupo de países que se unem, fazem acordos econômicos, tá? Para poder compartilhar produtos, produzir e vender em preços menores ou fazer parcerias comerciais. É um monte produz uma peça, tipo assim, a gente faz o churrasco do domingo, entendeu? Cada um leva uma coisa, cada um faz uma coisa e no final todo mundo come churrasco. Você entendeu? Então o bloco econômico ele é mais ou menos isso. Ele se organiza, né, para poder produzir e todo mundo ser beneficiado. E aqui temos aqui, ó, em azulzinho, BRICS, né, que é um grupo de países. Temos aqui os tigres asiáticos, que são outro grupo de países. E vamos ter várias outras grupos, outros blocos econômicos. Por exemplo, nós temos aqui na América do Sul alguns blocos econômicos muito importantes. Inclusive antigamente tinha a ALCA, tinha aliás, hoje ainda existe o Mercosul, né, que é um bloco econômico super importante para o nosso país e para os países da América do Sul, tá? Então, sobre blocos econômicos, leia com atenção. E sempre ao responder as atividades, pessoal, por favor, responda o mais detalhado possível, tá? Marquem aí a alternativa correta e responda aí, ó, qual é a principal utilidade dessa divisão do mundo para as empresas e para a sociedade. Pessoal, para as empresas, o mundo ser dividido em cultura em regiões culturais e étnicas, né, vai facilitar até na venda de alguns produtos. Por exemplo, se divide também o país, aliás, os grupos de países por poder econômico, também se divide o que pode ser vendido. Por exemplo, se um país eles conseguem, se em um grupo de países eles percebem que o pessoal se casa e quase não consegue comprar um jogo de aliança novo para poder colocar no dedo, aí eles fazem o que? Não, vamos vender uma bijuteria para eles. Aí todo mundo vai casar e vai pagar barato na aliança e todo mundo vai ficar feliz. Aí eles criam uma bijuteria bonita, agradável e começam a vender para esse país. E aí pegam o ouro que existe nesse país e levam para um país desenvolvido. E aí lá no país desenvolvido eles vendem o ouro de verdade, porque lá tem um grupo de pessoas que tem uns salários melhores e permitem que eles consigam pagar por esse produto, entendeu? Então são esses detalhes, os detalhes mais importantes que vocês precisam de aprender, que os países de primeiro mundo, eles têm todos os recursos de produção, têm tecnologia, e os países subdesenvolvidos, ou países que podem ser considerados aí de segundo mundo, eles não têm esses recursos de produção, entendeu? Então a produção deles é muito reduzida. E eu espero que vocês tenham entendido isso com muita atenção. Pessoal,
Façam a atividade com carinho, viu? Grande abraço para vocês e vamos continuar aí. Em breve nós vamos retornar às nossas aulas, beleza?